Após garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e se consagrar entre as 20 melhores equipes do país, o Cuiabá Esporte Clube agora já começa a planejar o futuro. Sobre esse assunto e outros, eu vou conversar com o vice-presidente do clube, Cristiano Drescher. Olá, Cristiano, tudo bem? Como é que você está? Eu já começo fazendo a pergunta para você, pedindo para que você, na verdade, faça uma avaliação do que foi o Cuiabá na temporada 2022 do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, né? Como eu falei, a gente agora está um pouco mais tranquilo, né? Aquela pressão toda que a gente vive, né? Nas retas finais de todos os campeonatos. A gente foi muito forte esse ano. Eu acho que o ano de 2022 para o Cuiabá foi um ano assim de um aprendizado grande. Como eu falei que 2021 foi o ano que eu mais aprendi no futebol, esse ano eu aprendi muito também em algumas coisas que eu acho que a gente testou e não acabaram não dando certo, a gente criou outras convicções, eu acho que esse ano de 2022 foi um ano que serviu bastante assim para a gente começar a consolidar nosso processo de formação de atletas, de utilização de jogadores que jogam nas categorias inferiores ao time principal, como sub-23 e sub-20 na equipe principal. Acho que esse ano foi algo que a gente nunca tinha feito, a gente conseguiu fazer. Então, acho que o ano de 2022 foi difícil, a torcida sofreu bastante, nós sofremos bastante. Eu digo assim, o que eu tenho dito nas entrevistas que eu tenho dado a partir de hoje, que nós, cuiabanos, matogrossenses, precisamos entender o tamanho do Cuiabá dentro dessa competição que a gente está jogando. Né? Nós estamos jogando uma competição que reúne equipes centenárias, que representam cidades e estados enormes, muito maiores do que o Mato Grosso. Né? A gente está num estado que nacionalmente não tem muita relevância, né? E a gente está, digamos, em termos de população, em termos de presença na mídia do futebol, por exemplo, e que consegue, pelo segundo ano consecutivo, permanecer entre as 20 melhores equipes do Brasil. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, a região Nordeste, que é uma região muito mais populosa que a nossa, a gente só tem 2 clubes do Nordeste na Série A, que é o Bahia, que conseguiu subir esse ano, e o Fortaleza, que permaneceu na Série A. Então, acho que estar na Série A para um clube que representa um estado do tamanho do Mato Grosso é um grande feito. E é óbvio que a gente comete erros. Esse ano a gente cometeu bastante erros, mas eu acho que o aprendizado desses erros ele fica para o ano que vem, para a gente já a partir de segunda, né? A gente já vem trabalhando, pensando no próximo ano. Sem dúvida, para o Cuiabá, o permanecer na Série A, eu acho que é uma conquista, né? Eu acho que tem que ser comemorado, sim, tem que ser divulgado, tem que ser comentado, mas você falou em erros agora. Eu gostaria que você falasse, pontuasse, o que você acha, quais foram os principais erros, você acha, nessa temporada? Que lições que ficam desses erros para a próxima, para 2023? Aqueles que você não quer que se repitam. Eu acho que a gente teve 3 treinadores esse ano, né? Nós tivemos um treinador da casa, tivemos um treinador que a gente contratou, se eu não me engano, no mês de março, e que foi o Pintado. E aí depois nós tivemos o Antônio já na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que isso aí atrapalhou bastante. A gente teve vários jogadores que renderam bem abaixo do que a gente esperava, não vou colocar nomes aqui, mas a gente teve jogadores que não renderam dentro do que a gente imaginava. Tivemos uma série de episódios acidentais, que eu digo assim, que a gente está sujeito a acontecer, mas que dificilmente acontece. Esse ano aconteceram. Né? Um exemplo que eu posso citar, nós tínhamos 7 laterais no nosso plantel e chegou um dia que os 7 estavam machucados. Isso aí nunca aconteceu. Né? Desses 7 jogam 2, né? Normalmente jogam 2, fica 1 ou 2 no banco. E você ter 7 contundidos é uma coisa assim que se você jogar lá a probabilidade de acontecer é muito, muito pequena. E aconteceu. Né, a gente teve, pela primeira vez na história do Cuiabá, desde que a gente está à frente do Cuiabá, e desde a época do Gaúcho também, dos 4 goleiros, 2 se machucarem. Então também é uma coisa inédita. Perdemos nosso goleiro titular, que é o Walter. Então, assim, a gente sofreu bastante esses episódios inesperados que fazem parte do futebol, mas que raramente acontecem. Né? O Cuiabá não é um clube de ficar expondo todos os problemas que acontecem no dia a dia, até para a gente não criar uma celeuma maior ainda. Mas eu acho que além desses erros que nós cometemos, a gente teve algumas coincidências ruins que aconteceram com a gente esse ano que também atrapalharam.
Certo, você falou dos 3 técnicos, né? Então eu vou começar puxando por esse assunto. O técnico português Antônio Oliveira, ele já se despediu do clube, o contrato encerrou, ainda estão em conversa, negociação. Em que fase está a situação Cuiabá e técnico Antônio Oliveira? O contrato dele acabou no domingo. Nós temos interesse na permanência dele, já abrimos as negociações com os representantes. A gente espera que, num prazo curto, a gente tenha uma definição se ele fica ou não. Mas, independente se o Antônio não ficar, a gente já tem outros nomes no nosso radar. A gente fez esse trabalho até mesmo antes da contratação dele, então nós não vamos ficar esperando, né, essa decisão muito tempo, não. Você acha que se a gente comparar essa situação que você está falando agora com o início do campeonato do Cuiabá, que foi exatamente talvez a demora na contratação de um técnico, talvez esse tenha sido um erro desse ano e por isso agora já estão se antecipando? Sim, como eu falei, né, a gente teve 3 técnicos, isso não é bom. Não é bom para o elenco, não é bom para a forma de jogar, é prejudicial, né? Mas uma coisa que a gente sempre tem feito é ter um critério para contratar. E não adianta você fazer o treinador, você não pode contratar achando que vai dar certo. Você tem que contratar com convicção. E a nossa convicção tem sido boa nos últimos anos, né? Então, assim, a gente pretende esse ano já, né, nesse mês de novembro mesmo, já fechar com um novo técnico ou a renovação do Antônio, para já começar aos planejamentos e tudo, né, para o ano que vem, que vai ser um ano difícil também, como foi o ano passado. O Cuiabá entende que o planejamento depende da contratação do técnico, geralmente é a primeira peça que se coloca. E quais são esses critérios? Você falou, o Cuiabá tem alguns critérios para a contratação de técnicos. Quais? Não, a contratação do treinador não é essencial para a contratação de jogadores. Uma coisa que nós temos que entender, eu acho que isso é uma função de vocês, que são as pessoas que transmitem as notícias para o público, para a torcida, é que o mercado de contratações de atletas do Cuiabá é muito restrito. Você tem ali um nicho de jogadores pequeno, que são os jogadores que conseguem jogar a Série A e que querem jogar em equipes como Cuiabá, como Goiás, como América, como Fortaleza. O Fortaleza já é uma equipe hoje que consegue ter um nível de investimento maior do que o nosso, né? Como o Avaí, como o Juventude, né? Então, assim, não é tão simples, né? O jogador que joga no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, é um perfil de jogador, na maioria, diferente do jogador que joga conosco. Então, assim, não é tão simples, não é assim, um passe de mágica, vamos contratar. Não é assim, né? A gente tem que ter algum tipo de critério. É claro que o treinador, estando junto, você consegue atender a forma do treinador jogar. Existe um problema grande também, que clubes como o Cuiabá, quando o treinador se destaca muito, você acaba perdendo ele, né? Ele fica avisado, né? É um assédio grande, né? O cara é outra realidade, né? Se você treinar um clube do eixo, Rio-São Paulo, treinar um Inter, um Grêmio, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, é muito mais. O treinador está todo dia na mídia nacional, né? E ele treinar o Cuiabá, ele vai aparecer uma vez por semana, às vezes mais, uma vez a cada 10 dias. Né? Então, assim, são outras realidades. Então, você não pode criar uma dependência tão grande de um treinador. O Cuiabá, é óbvio que esse processo depende do treinador, mas eu acredito muito num clube como o Cuiabá que tenha processos internos fortes, né? Que você tendo processos internos fortes, você não depende tanto de pessoas, né? Você vai depender dos processos. E a gente tem feito isso. Nosso espelho é o Atlético Paranaense. Para quem conhece, é do meio do futebol, sabe como é que funciona o Atlético Paranaense, e é algo que o Cuiabá busca, com o tempo, se aproximar. Certo. Vamos lá. Agora, o que você pode adiantar para a gente de jogadores? Por exemplo, quem que já não está mais, quem que tem contrato encerrado, quem não tem. Basicamente, o que você pode falar para a gente de jogadores? Walter, Davidson, Interior, Joaquim. Eu só citei alguns, mas o que você conta para a gente? Eu não vou falar de quem chega e quem sai, entendeu? Principalmente de quem está saindo, desses jogadores que estão com o contrato encerrando. Nós vamos comunicar de forma oficial. Eu já falei hoje, em outras entrevistas, o Walter,
ele tem uma cláusula de renovação automática com o Cuiabá, então ele continua no Cuiabá. Nós estamos negociando para fazer, além da renovação automática, que vai até o final do ano que vem, mais um ano. Então o Walter vai, né, vamos definitivamente contar com o Walter até 31 de dezembro de 2024. O Daverson, quando nós contratamos ele, ele já tinha, a gente já fez um contrato de 2 anos e meio, então quer dizer, até dezembro de 24 também. Impereur tem contrato até o final do ano que vem. Joaquim tem mais quase 5 anos de contrato ainda conosco, mas é um jogador que tem muito assédio no mercado. Então, os outros que estão, né, que tiveram seu contrato vencido e a gente analisa ou não a renovação, por enquanto eu não vou falar nada, vai ser comunicado de forma oficial pelo clube. Tá ok, sem falar nomes, onde que você acha que o Cuiabá precisa ser modificado, melhorado? As pessoas falam da zaga, você vê isso individualmente, separadamente, ou você só fala em Cuiabá como um time? Não, acho que a gente precisa de reforços em todos os setores da equipe, não só na defesa, nem no meio, nem no ataque. Acho que o reforço sempre é bem-vindo, né? É melhor você... aquele ditado, né? Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, futebol é mais ou menos assim. Certo. A gente sabe que, ficando no Campeonato Brasileiro, e dependendo da posição que fica no Campeonato Brasileiro também, vai receber um dinheiro. Eu gostaria, não sei se você pode confirmar, esse valor é 15 milhões, qual que é essa situação? Já receberam? Não receberam ainda? É para quando? Como é que esse dinheiro deve ser usado, revertido, investido no Cuiabá? A gente ainda tem a possibilidade de terminar o campeonato em 15º, porque a gente tem uma briga na esfera desportiva, na justiça desportiva, com daqueles 2 pontos que a gente perdeu lá no Ceará. Então, a gente pode terminar o campeonato na frente do Coritiba, se a gente ganhar esses pontos. Aí, no caso, só te interrompendo, tem previsão de julgamento isso aí? Como é que tá? Qual que é, até quando? Eu acho que vai ser julgado esse mês, ainda não foi marcada a data. Certo. Essa premiação é paga no mês de dezembro, possivelmente ali antes do Natal, a Globo nos paga. E eu acredito, sim, que a gente tem grande chance de terminar em 15º, e aí aumenta de 15 milhões e 200 para 15 milhões, para 15 milhões e 700 mil reais, uma diferença de 500 mil reais. Esse valor é bruto, a gente tem um desconto de 5% em cima disso, que é referente aos direitos de arena dos atletas. Então, uma boa premiação. O Cuiabá esse ano vai fechar com a sua maior receita da história, no azul. E a gente já tem feito, os investimentos do Cuiabá nunca pararam, a gente sempre tem feito investimentos em todas as áreas, né? Esse ano a gente vai fechar o ano com investimentos só na categoria de base, em torno de 4 milhões e meio, né? Com todo o seu custeio, a sua manutenção, as pessoas que trabalham, o salário dos atletas, né? Então a gente tem sempre feito muitos investimentos. A gente vai iniciar agora a obra dos vestiários do novo centro de treinamento. Vamos fazer lá 2 vestiários, uma área construída de 1.000 metros quadrados, na mais alta tecnologia hoje que existe dentro do futebol, vai ser construído. Esperamos aí que em torno de 10 a 12 meses estejam prontos. Então, o investimento é permanente. A gente precisa estar sempre tentando se atualizar para acompanhar esse nível aí do futebol brasileiro, que não é fácil. A gente sabe que o Cuiabá não é só Série A. A gente fala Série A do Campeonato Brasileiro pela visibilidade, é o time principal, tal, mas esse trabalho de base tem sido intensificado aqui, né? Sim, a base é o futuro do clube, né? A gente conseguiu montar, né, essa estrutura. Hoje a gente tem uma escolinha que começa a receber as crianças com 5 anos de idade, vai até os 13, até os 14, desculpa. E a partir dos 11 anos nós já temos as nossas categorias de base, que já é uma coisa mais de performance, né? Os meninos já começam com 11 anos conosco. Nós temos o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e o sub-23, que é um time B, que inclusive esse ano o Cuiabá foi campeão brasileiro sub-23, foi o primeiro título nacional de uma equipe do estado de Mato Grosso. E no final chegou a utilizar alguns jogadores ali, não foi isso? Muito. Foi muito. Se você colocar o percentual de atletas que a gente utilizou em relação ao elenco principal, eles foram essenciais nessa reta final. O próprio Joaquim é um jogador oriundo do Sub-23. Ele está conosco já tem 2 anos, né? Não chegou agora no Cuiabá. Então, são frutos desse projeto aí. Então, eu acho que a base é o futuro do clube. Nós estamos nos fortalecendo cada vez mais nisso. A gente já tem muitos atletas promissores dentro da nossa categoria de base.
E a gente dá hoje um horizonte para o atleta mato-grossense, cuiabano, pensar, né, já num futuro como um atleta profissional de alto nível, no seu estado, sem precisar morar longe da família, sem precisar tá vendo o pai e a mãe 2 vezes por ano, passando toda aquela dificuldade que eles passam morando fora. A gente já consegue hoje fazer com que esses jogadores na cidade deles, no estado deles, consigam trilhar aí um caminho de sucesso. É isso aí, é a profissionalização, né, do esporte. Isso é muito bacana. Para a gente concluir, eu queria saber de você sobre a Arena Pantanal, o estádio, o gramado. A gente ouviu algumas conversas essa semana. O Cuiabá deve patrocinar ali a reforma do gramado? Não? Como é que está essa situação? Como é que está essa parceria junto ao governo do estado? Ressaltar aqui a parceria do governo. O governo Mauro Mendes tem sido um grande parceiro do Cuiabá, né, através da sua Secretaria de Esporte, do Jefferson, né, eu acho que a gente tem uma relação boa de utilização da Arena Pantanal. Acho que o Cuiabá e a Arena Pantanal, um depende do outro. A Arena Pantanal, ela é o coração do projeto do Cuiabá. Nós decidimos investir no Cuiabá lá em 2009, quando foi confirmada a construção da Arena Pantanal. E a Arena, na minha visão, ela não é um estádio que consegue sobreviver de outras coisas sem ser o futebol. Acho que se a gente não tivesse o futebol hoje, a Arena estaria fadada a tá cada dia pior e a virar em poucos anos uma sucata. Então, a gente vem investindo muito na Arena nos últimos 2, 3 anos. Aí a gente gasta em torno aí de 400 a 500 mil reais por ano na Arena. E a troca do gramado é um sonho nosso que está sendo realizado agora, porque o gramado da Arena Pantanal já vem bem castigado, bem ruim, e a gente vai conseguir trocar agora com essa nossa permanência. Vamos fazer a troca. Vai em torno de 40, 45 dias, o gramado vai estar perfeito. O Cuiabá vai custear isso? Como que vai funcionar essa parceria? Sim, o Cuiabá vai pagar toda a despesa, deve custar em torno de 300 a 400 mil reais, mas é uma contrapartida pela utilização do estádio. Né? O governo, ele nos cobra um percentual da nossa renda sobre a utilização do estádio, é um valor muito pequeno. Então, o Cuiabá ele é incentivado a jogar na Arena Pantanal. Né? E nós fazemos essas contrapartidas aí pelo ótimo relacionamento e pela obrigação que o Cuiabá tem também de devolver algo para o poder público. Falando em obrigação, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o torcedor, para o sócio torcedor, e o que a gente pode esperar para 2023? Eu acho que a mensagem principal que eu tenho dito é o seguinte: o Cuiabá, eu vejo as pessoas muito críticas com o Cuiabá. Eu vejo assim as pessoas falando, pô, mas perdeu para o São Paulo, não sei o quê. Mas isso é do futebol, né, Cristiano? Quem é torcedor, geralmente, você acha que é um pouco o afã do torcedor, não é não? Não, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que... Não adianta você... Se você critica aleatoriamente, você não está ajudando, você está atrapalhando. Você precisa entender por que as coisas acontecem. Né? Como eu falei no início da entrevista, nós somos um clube do estado de Mato Grosso, um estado pequeno no cenário nacional. E a gente vê muito hoje, assim, aqui em Cuiabá, o Cuiabá sendo tratado como o segundo time das pessoas. Ele não é o primeiro time. Né? Eu vi cenas ridículas esse ano na Arena Pantanal de pessoas comemorando o gol do Flamengo com a camisa do Cuiabá. Eu vi pessoas na Arena Pantanal utilizando a camisa do Corinthians por baixo da camisa do Cuiabá. Eu acho que se a gente quer ser grande, a gente precisa ter um sentimento mais não vou dizer bairrista, mas de valorizar mais as coisas que são daqui. Não podemos valorizar mais algo que é de fora do que algo que é daqui. O Cuiabá gera emprego pra caramba em Cuiabá. Um jogo na Arena Pantanal que com um público de 30 mil pessoas, ele gera 4 mil empregos diretos, só no dia do jogo. Ele movimenta toda a economia da cidade, hotéis, restaurantes, lojas, shoppings. Então, assim, vou falar uma palavra meio assim, pesada um pouco, mas esse sentimento de vira-lata, de torcer para os times de fora e deixar o Cuiabá como segunda opção, não é bom para todos nós. Eu acho que a gente vive essa nova realidade, esse ambiente com Flamengo, com Palmeiras, com Corinthians, com São Paulo, ano que vem com Vasco, com Grêmio, vindo jogar em Cuiabá, pelo que o Cuiabá fez. Né? Então, acho que a gente precisa valorizar um pouco mais e aí sim cobrar. Né? Ser torcedor do Cuiabá mesmo. E aí sim, não, Cuiabá, e aí, eu quero ir para Libertadores, eu quero ir para a Sul-Americana, mas precisa participar mais, não adianta ficar só nos cobrando, sem dar algo em troca. Então,
é um pouquinho de desabafo também, é algo que a gente sentiu bastante esse ano na pele aí, que eu acho que é uma mentalidade que precisa melhorar para a gente pensar em ser grande, né? Não para a gente ser uma nuvem passageira, que não é o que a gente quer. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aí e, mais uma vez, parabenizar você como direção, como diretor do clube, parabenizar também os jogadores, porque realmente eu acho que nessa temporada o se manter na Série A já foi uma grande conquista, como eu disse. Eu agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Prazer participar e falar bastante do Cuiabá. Eu acho que as pessoas... tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? E isso aí a gente tem que estar sempre nos momentos certos para poder estar falando sobre o Cuiabá. Eu agradeço o espaço aí e vamos para 2023. Vamos lá, estamos à disposição, tá bom? Também, tá bom? Muito obrigada e o Repórter MT fica por aqui. Até a próxima. Joia. Obrigado, eu que agradeço.